queridos? Estamos mais uma vez na casa do Senhor, pedindo a Deus para nos visitar e partilhar de tudo que Ele tem para conosco nesta manhã. Nunca é vão estar na casa do Senhor, é sempre bom. Nunca é vão, é sempre bom estar na casa de Deus. Isso significa que você se deslocou da sua casa para ouvir a voz e a palavra de Deus, que vai te dar força, que vai te dar ânimo, que vai falar para você: não desista nunca, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se a gente tem que se aliar a Deus, amém? No livro de Hebreus, capítulo 4, vamos ler o texto, no versículo 12, diz a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para julgar os pensamentos e propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Né, amados? Vamos iniciar o nosso culto falando desta palavra, né? E o autor de Hebreus aqui traz esse versículo, né? De uma forma que nós nunca vamos negligenciar a palavra de Deus. E o mais importante de tudo isso, amados, é que a gente tem que prestar contas ao nosso Criador. Um dia nós vamos prestar. Eu estou lendo a história de Davi mais uma vez, né? E eu vejo como Davi era temente a Deus, e mesmo assim se desviou do caminho do Senhor. Várias vezes e o que Deus fez com ele, eu fico pensando assim: poxa, ele era um homem de Deus, queria construir, falou que Deus andava em tendas, né, durante o período todinho de Moisés, né, não tinha uma casa para Deus, e ele queria fazer uma casa, despertou nisso. Aí o profeta Natan falou assim: ó, aquilo que você quer fazer, pode fazer. Aí Deus falou com ele: mas quem vai fazer essa casa vai ser seu filho. Não falou nem quem era, na época ele não tinha nem o filho Salomão, não tinha nascido. E Deus fez com que ele seria o descendente, seria uma pessoa honrada por toda a vida, né? Pela sua, que Deus tirou ele de um curral de ovelhas, trouxe ele para ser rei, e ele aceitou, passou por muitas lutas. Mas chegou uma época que Davi também pecou. Davi se desviou, matou, ou seja, casou com a mulher de Urias, né? Ou seja, traiu, fazendo com que a mulher de Urias teve relações com ela, e depois teve que mandar Urias, que era o marido de Batseba, para frente de uma batalha e morrer. E aí o profeta Natan falou com ele: ó, o que você fez está errado, né? E falando com ele uma coisa assim tão forte, né? E ele falou assim: você matou Urias, você traiu, você adulterou, eu te dei tudo o que você me pediu, se você me pedisse mais, eu te daria mais. E Davi falou assim: eu pequei e pediu perdão. Mas o que adiantou o perdão? Muita coisa, maravilha, perdão é maravilha. Mas Deus falou assim: mas a espada nunca sairá da sua casa. Você vai passar muitos problemas por causa dessa atitude. Deus perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. E eu fico vendo, meu Deus, quanto
Davi sofreu por causa disso, por causa desse pecado. Eu não vou dizer quanto era, quanto não era, né? Deus permitiu. Deus, primeira coisa que fez, matou o filho que ele teve, que ele chorou, pediu a Deus para não morrer a filha dele. Deus levou a filha dele. Então Deus é o Senhor da morte, é o Senhor da vida. Deus é Deus, e a gente tem que respeitar e ficar dependente dele para o resto da vida. E várias vezes a palavra de Deus, ela nos reporta para isso, para que a gente possa conhecer esse Deus e saber que a coisa não é brincadeira, a coisa é séria, né? E eu fico pedindo misericórdia, mas ao mesmo tempo, aquilo que a gente fizer de errado, a gente paga. O que você semear, você vai colher. Então não é A nem B, pode ser o Davi, que Deus escolheu, fez tudo direitinho, mas quando errou, Deus foi e consertou. Então a palavra de Deus, esse me reporta, esse capítulo 4 de Hebreus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, queremos estar debaixo da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, mas também queremos obedecer ao Senhor. Queremos aprender, Senhor Deus, a seguir corretamente a Tua palavra e entender que passos que nós damos, às vezes que erramos, saibamos reconhecer que somos falhos e que dependemos do Senhor. Somos barro. A excelência do poder é do Senhor. Nós estamos aqui por um período, Senhor Deus, como um sopro, Senhor Deus, que um dia nos encontraremos e, como nós sabemos, prestaremos contas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dê direção, nos dê sabedoria. E eu, como pastor, Pai, tenho que orientar aqueles que venham a estar debaixo da palavra que eu vou ministrar, Pai, para que possam, Senhor Deus, estar sempre atentos, Senhor, e sempre buscando o Senhor e sempre procurando, Senhor Deus, ouvir a Tua voz. Portanto, Senhor Deus, fala conosco nesta manhã, traz a responsabilidade de estarmos numa casa que não é a mais linda do mundo, não é a maior casa, mas é separado, casa de Deus, para que nós buscarmos a Tua presença, falarmos contigo, pedimos perdão dos nossos erros, como pedimos agora, perdoa os nossos pecados, por pensamentos, por palavra e por atitude. E quando alguma coisa vier sobre nós possamos agir como Davi. Entrou na casa do Senhor e pediu perdão e assumiu e sabia que ia passar por tudo aquilo. Portanto, Senhor Deus, fala conosco, traz para nós, Pai, nesta manhã, cada vez mais a Tua mensagem de paz, de alegria, de força, para prosseguirmos sabendo que o Senhor quer o melhor para nós, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 8 em diante. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. E aí ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Que nós possamos ser obedientes, que Deus possa falar ao nosso coração sempre, e nós procuramos estar com ouvidos destampados, para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus, para que mesmo que situações difíceis aconteçam em nossa vida, mesmo que decepções, traições, lutas que possam vir, não nos afaste do caminho do Senhor. Essa é a vertente principal, que nós possamos traçar em nosso caminho e nossa mente, porque se Deus está à frente da nossa vida, Ele tem o zelo de cuidar de nós, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Adão pecou e por isso Adão
teve que sair da presença dele. Nós não queremos sair nunca da presença desse Deus, onde enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. E nós queremos estar sempre na presença dele, para adorá-lo, para buscá-lo, para declarar que só o Senhor é Deus, que não existe outro além de ti, Senhor. Portanto, Senhor, nos ajuda nesta caminhada, fortaleça-nos, ó Pai. Todas as vezes, ó Pai, que duvidarmos, que tivermos, ó Pai, situações em que temos que enfrentar, mas sabemos que no final, Pai, temos um descanso, o descanso sabático, que é o descanso que Deus também teve quando construiu todas essas coisas, mas ao sábado ele descansou. Ah, Senhor Deus, que nós possamos saber que um dia vamos descansar com o Senhor, como também Jesus, depois que cumpriu sua missão aqui, voltou para ficar à direita do Senhor. Aí, Senhor, sendo nosso advogado, sabendo que a carne é fraca, mas o Espírito nos fortalece. Portanto, Senhor Deus, fala conosco nesta manhã, em nome e por amor de Jesus Cristo. Vamos continuar adorando ao Senhor. Alegria de
Louvar sempre ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel, capítulo 7. Diz a palavra do Senhor. Sucedeu, versículo 1. Sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em terra, em tenda e em tabernáculos. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso, alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da manada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam
como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, Jesus Cristo, né? Que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este reino, né, Jesus também, edificará uma casa no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a tirarei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Amém? Pode se assentar. Eu fico imaginando a alegria de Davi, né? Como Davi ficou alegre. Depois nós vamos ver que ele faz uma oração de ação de graças ao Senhor. Então Davi foi aquele que Deus tirou do curral de ovelhas, de um lugar improvável, para tornar rei sobre todo Israel e derrotar todos os inimigos que dantes, né, estavam ali fixados na terra de Israel. Davi retirou todos eles com mão forte através de Deus, a sua poderosa mão. E colocou Davi, né, como se fosse aquele homem representante, né, até mesmo de ser descendente do descendente, que seria Jesus Cristo. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi, porque é da descendência de Davi. Então Davi foi muito honrado, um homem que venceu todas as batalhas, né, que teve uma trajetória de conduta ilibada. Saul perseguiu ele, né, todo o tempo tentando matá-lo, mas ele sempre teve livramento do Senhor. Por tantos lugares que ele passou, juntou os seus 600 gaditas, né, que lutaram com ele ao seu lado e venceram várias batalhas, preparando ele para um reino, né? Deus sempre faz isso. Ele nos prepara, nos capacita para que nós possamos vencer nossas batalhas. Então, Davi é um exemplo, né? E como diz em Atos capítulo 14, né, foi um homem segundo o coração de Deus. E por isso que Natã, quando ouve Davi falar que quer construir uma casa, Deus falou assim: em todo o tempo, desde que eu tirei o povo do Egito, ninguém comentou de fazer uma casa permanente para mim. E você, Davi, foi o primeiro a achar que você mora em casa de cedros e que quer um lugar especial para Deus, né? Eu tive até colocando um pensamento, né, como eu falo, um TSD, né, que eu coloquei sobre a casa de Deus, né, sobre a importância da casa de Deus e a reverência. Eu coloquei que Davi, quando vencia as batalhas, ele trazia os despojos, né, o ouro, a prata e o bronze, ele colocava na casa do Senhor, mas antes de colocar, ele consagrava ao Senhor. Davi fazia isso. Por quê? Ele considerava que tudo que ele conquistou não foi pelas suas próprias mãos, mas sim pelas mãos de Deus, né? Então ele fazia o quê? Ele trazia isso para ornar, para preparar
para consagrar ao Senhor, dizer, isso aqui é algo sagrado, é algo de Deus. É por isso que eu coloquei, falei que tudo aqui na igreja, amado, todos esses instrumentos aqui, nós temos que ter um zelo tremendo, porque não é para adorar o instrumento, não é para adorar as cadeiras, não é para adorar. Por isso que quando às vezes eu entro na casa, eu vejo alguma coisa suja, alguma coisa, eu procuro ver, tem que consertar, tem que... Então esse zelo não é só do pastor, é zelo nosso, que a gente tem pelas coisas do Senhor, pela casa do Senhor. Pastor, mas a casa do Senhor naquela época, a casa do Senhor é hoje aqui. Né? Nós temos uma casa, um local onde a gente se reúne para falar de Deus, para trazer a mensagem do Evangelho. Então nós também temos essa preocupação de fazer com que esse Deus, ele possa estar sendo representado com o nosso zelo. Davi fazia isso, consagrava, tornava santo, separado para ele, por causa dessa vitória. Então, olha como é que o significado, todas as vitórias que nós temos, todos os livramentos que você teve, nós temos que louvar a Deus, de alguma forma representá-lo. Davi fazia, pegava todo o ouro, toda a prata, tudo que ele recebia e trazia e consagrava ao Senhor. Eu vi uma ministração de mandaram para mim, sobre o dízimo, que a gente não deve dar, o dízimo não está na Bíblia. Meu Deus do céu, o dízimo está inserido para mim em todos os lugares na Bíblia. É o mínimo que eu posso dar para Deus, é os 10%. É como se fosse o mínimo, não é 1%, é 10%, é o mínimo dos mínimos, para eu poder chegar a consagrar a minha vida financeira a Deus. Porque se eu trabalho, eu agradeço a Deus, porque eu tenho saúde, porque eu consegui estudar, porque eu consegui fazer, eu agradeço a Deus. Então é uma forma da qual, aí diz que a pessoa não está inserido isso no contexto, no Novo Testamento, nem no Antigo, que isso é coisa judaica. Não é judaico não, mano. Isso não foi lei não. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, representante sacerdote, e diz que Jesus Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque ele não era do nada, mas ele representava Jesus, representava a casa de Deus. Então isso é uma forma da qual nós nos consideramos dependentes de Deus. Então a minha vida financeira depende de Deus, e eu dou um pequeno reconhecimento, um mínimo de um reconhecimento, que é os 10%. Por isso que tem ofertas, se dão ofertas. Jesus Cristo foi mantido, está no capítulo 8 de Lucas, por pessoas que ofertavam. Às vezes as pessoas pensam que Jesus chegava lá e falava assim, eu estou com fome, fazia um peixe lá e fritava na mesma hora. Não, Jesus recebia ajuda financeira. Em João capítulo 4 você vê que ele pegou os discípulos e falou assim, vão na cidade e façam compras para nos alimentar. Ele mandou os discípulos comprar com dinheiro, é igual a eu e você, vamos no mercado compra alimentos para nós, está lá em João capítulo 4, e a mulher de Herodes, uma mulher, a Joana, que era uma mulher que trabalhava no palácio de Herodes, ela também trazia oferta. Meu Deus, então o que eu tenho que dar para o Senhor, representa o amor que eu tenho no meu coração. E o que Davi tinha no coração era, quando vencia as batalhas, ele sabia que à frente da batalha, quem colocou ele como rei foi o Senhor. Então a gente tem que ter esse temor de Deus para com o Senhor, porque isso aí vai colocar dentro de você uma certa força para todos os momentos da sua vida. Porque Davi não era perfeito, como eu não sou, como você não é. Então nos momentos difíceis, quem vai me suportar? Quem vai me segurar? Porque a nossa vida nós temos percalços, sim. Se eu disser para você, não, a sua vida vai ser abençoada para sempre, vai ser. Agora, se você não vai ter um percalço, uma dificuldade, uma luta na família, uma luta financeira, uma luta tal qual, amados, eu quero preparar vocês para esses momentos. E nesses momentos a gente é preparado quando? Quando a gente está na presença de Deus, estamos bem, quando estamos podendo fazer, quando estamos, então, em reconhecimento. Isso é maravilhoso, amados, porque aí Deus vai olhar e falar assim, esse aí é o meu servo. E Deus elogia
a Davi aqui como um homem que se preocupou em fazer uma casa para Deus. Se preocupou em fazer, pois eu moro em casa de cedros. Eu vou ler aqui, não estava no script, livro de Ageu, ver se eu acho aqui. E minhas pesquisas que vêm assim. Livro de Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 4. Diz a palavra do Senhor. Está atrás de mim? Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Deixa eu ler aqui, versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar num sacola furada. Pode passar? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Considerem o que tem acontecido. Vão até o monte, tragam madeira, não é isso? Tragam madeira, reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Pode passar? Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Pode passar? Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Só até aqui, amados. Deu para entender, né? O que acontece? A pessoa se preocupava com seus negócios, com sua casa, com suas coisas, mas esqueceram da casa do Senhor. E o que Davi fala aqui justamente? Nunca tinham levantado nada para pensar numa tenda, num lugar onde tirar Deus da tenda, a arca da aliança, que era a presença de Deus, e colocar num templo, né? E depois você vai ver que Davi pegou todo o ouro e prata para construir esse templo. Como ele não construiu, ele deixou para o filho Salomão construir, mas deixou tudo preparado para que fosse construído. Está na sequência dos textos, e você vai ver que Salomão recebe e faz a casa do Senhor. Então, o que eu trago para essa mensagem de hoje é justamente essa preocupação de você, de mim, de estar. Eu estou com saúde, eu estou na juventude. Guarde isso, mano. Faça o melhor para Deus quando você está assim, porque quando você precisar, Deus vai suprir a sua necessidade, né? Deus vai estar levantando você. E aqui com Davi não foi a mesma coisa. Deus falou tantas coisas para Davi, botou Davi, e Davi, foi logo depois que ele trouxe a arca da aliança, né? Que tirou lá da casa de Abinadab, eu falei isso na quinta-feira, e trouxe para a casa de Deus, trouxe para lá. E quando ele trouxe a arca da aliança, quando ele estava trazendo a arca da aliança, a arca ficou na casa de Abinadab durante 20 anos.
E o que aconteceu na casa de Abinadab? Nada. Ninguém falou nada, não aconteceu. Por quê? Porque a presença de Deus ali estava largada num quartinho. Ou seja, a Arca da Aliança estava num lugarzinho, no canto, num porão lá da casa dele, em algum lugar escondido, entendeu? Não estavam reverenciando a presença de Deus, né? Não estavam querendo colocar no seu lugar devido. Deus tem um lugar devido. Hoje em dia, a casa de Deus somos nós, aqui dentro. Mas a casa do Senhor continua sendo também um lugar onde nos encontramos, aonde nós devemos ter zelo. Então são duas coisas importantíssimas, fundamentais para a nossa vida espiritual. Porque, amados, como eu estou falando, né? Se você não se preocupa, por que eles estão, em livro de Ageu falou que vocês estão trabalhando, fazendo tudo e o dinheiro de vocês não dão? Porque estão colocando em sacola furada, estão pensando só em si próprio. Vocês não estão pensando na obra, naquele que fez tudo por vocês. E isso é que é fundamental na vida do cristão. Saber que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, graças a Deus. É isso que nós temos que estar reverenciando e falando. E que eu estou trazendo essa vida, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem falho, né? Eu vou colocar aqui até uma situação que ele passou, que foi difícil. Então no capítulo 6 ele traz a Arca da Aliança. E quando está trazendo a Arca da Aliança da casa de Abinadab, o que aconteceu? Aiô e Uzá, que eram filhos de Abinadab, que chegaram e falaram assim: vão levar a arca, Davi quer levar a arca. Fizeram uma festa, foram 30.000 pessoas para carregar a arca, que Davi levou de Jerusalém para a casa de Abinadab, e foram trazendo a arca, né? Quando estava trazendo a arca, atravessou, que era um lugar montanhoso, onde Abinadab morava, e a carroça tropeçou, os bois tropeçaram, a carroça caiu, e Uzá foi colocar a mão na arca, e foi fulminado por Deus. Por quê? Porque Abinadab falou assim: deixa meus filhos carregar a arca. Qualquer um pode fazer e trazer a arca do Senhor. A presença de Deus, ela não é somente uma coisa para se colocar dentro de algum lugar, num caixote, numa carroça, de uma forma irregular, de uma forma irreverente. Não, tem que se colocar da forma como Deus quer. A mesma coisa eu estou falando da casa que somos nós e da casa do Senhor aqui. Que nós temos que ter zelo, nós temos que ter a nossa presença na casa do Senhor. Importante, aquele que despreza a casa do Senhor: mas eu não vou hoje por causa disso, eu não vou amanhã por causa daquilo, bota um monte de desculpa. Você acha que Deus se agrada disso? Mas eu não gosto da igreja, então vai para outra igreja. Se não gosta, vai para outra. Eu tenho certeza que os ministros da palavra de Deus aqui trazem sempre uma palavra de edificação e fortalecimento para a sua vida espiritual, né? Como Davi aqui, essa palavra de Davi. Davi fez tudo isso porque ele amava o Senhor, e por isso que Deus sustentou Davi, por isso que Deus falava com Davi, por isso que Deus mandava um profeta para falar com Davi. Ou seja, ele estava sempre recebendo mensagens de Deus. E ele foi buscar a Arca da Aliança, ficou triste, porque chegou no meio do caminho a Arca da Aliança, morreu Uzá, ele botou até o nome do lugar lá de Pérez Uzá, que ele não entendeu por que Deus derrubou aquilo, mas ele foi para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, eu tenho certeza, eu estava lá, ele pegou a Bíblia e rapaz, quem pode trazer a Arca da Aliança são só os sacerdotes, os levitas que podem trazer a Arca da Aliança. Não é somente homens comuns, não, tem que ser gente preparada, gente que tem temor de Deus para conduzir a Arca da Aliança, pessoas que se separam para Deus. Então, se você está na casa do Senhor, mas sabe que os olhos de Deus estão fixos. Eu li aqui, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo se humilhar, orar, pedir perdão dos seus pecados, eu olharei dos céus e perdoarei seus pecados, e sararei a sua vida, a sua terra. Falei sobre isso aqui, né? A importância que os olhos deles estão fixos, que você venha na casa do Senhor. O julgamento, às vezes as pessoas pensam que é amanhã. Eu não fui hoje, mas amanhã eu estou bem. Na minha casa eu tenho tudo na minha casa. Substitui a prosperidade da casa dizendo que é Deus que abençoou. Glória a Deus. Mas o que você faz para dizer que Deus abençoou? Nada. Quais são os seus frutos? Então eu estou trazendo isso como responsabilidade para a igreja,
você que está me ouvindo aí, você que vai me ouvir, não sei se ouvam, se ligam, se ouvem a palavra de Deus pela internet, que a gente bota para isso, para vocês ouvirem, para vocês estarem cientes do que está se passando. Mas nem mesmo assim, as pessoas nem ouvem, nem ligam. Então, quer dizer, eu não estou falando isso para vitimar ninguém não, mas é para levantar a pessoa, para trazer a pessoa para junto do caminho do Senhor. Porque se você não anda, se você anda dentro da igreja, mas fora do caminho do Senhor, com a cabeça em outro lugar, que nem com as suas casas apaneladas, preocupado com as situações pessoais e não com as pessoas, as coisas de Deus, somente com as suas coisas pessoais, eu não sei se isso está agradando a Deus. Eu quero que você agrade a Deus, porque com certeza, Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Confia no Senhor e faz o bem, né? Confia no Senhor, Ele vai te dar tudo, Ele vai fazer tudo o que você precisa. Então é isso que Ele quer. Então Davi aqui tinha esse temor de Deus. Então Deus falou com ele, e ele levou, quando ele descobriu que ele estava errado, ele leu lá a Bíblia, falou lá, eu tenho que trazer essa arca, e foi saber que a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? O Geteu. O que significa Geteu? Mas você sabe o que é Geteu? Geteu era o que morava em Gate, lá dos filisteus, onde morava Golias. Golias era de Gate, não era? Então era o Geteu, é Gate. Mas quem era esse homem chamado Geteu? Parece até um samaritano. A nacionalidade, ou seja, a naturalidade dele, a localização que ele vivia era Gate. Mas o coração dele era um coração de servo. Ele era um levita. Era um homem que trabalhava para Deus. Em 2 Crônicas fala sobre ele. O Geteu, Obed-Edom, o Geteu, é um homem preocupado com as coisas de Deus. O que aconteceu? A arca de aliança foi para a casa dele. Será que ele botou lá no terraço? Será que ele botou no porão? Não, ele deve ter botado num lugar honrado. E o que aconteceu com a casa dele? Prosperou, a casa dele foi falado, foi tão divulgado a prosperidade, a alegria. Eu coloquei isso na quinta-feira, eu falei sobre isso, que a casa dele foi tão abençoada que chegou até Davi. A casa de Obed-Edom está abençoada, está todo mundo, é testemunho na cidade toda, lá todo mundo está conhecendo que ele está sendo abençoado, porque a arca da aliança estava na casa dele. Davi falou assim, vamos pegar essa arca e vamos trazer para aqui, para a casa do Senhor. E foi lá e trouxe a arca da aliança. Tudo isso aconteceu nos versículos anteriores a esse texto que nós estamos lendo aqui, da aliança de Davi. Porque Davi tinha uma preocupação. Davi queria em primeiro lugar colocar Deus, para depois as demais coisas serão acrescentadas. Davi queria preocupar-se com uma casa para o Senhor. Tudo isso tinha no coração de Davi. Mas Davi era errado. Davi era falho como eu, como você. Ele tinha os gostos dele, tinha prazer. E aí começa a ter coisas e situações da vida de Davi, que ele faz até uma coisa interessante. Ele procura saber quem é da tribo de Benjamim, que não foi, ou seja, pessoas que eram descendente de Saul, que era o rei que ele sempre defendeu, que ele sempre honrou, o rei Saul, e começou a ajudar a bondade de Davi para a casa do filho de Jonatas. Ele trouxe Mefibosete para a casa dele, ele trouxe Ziba, ele chamou Mefibosete, você, filho de Jonatas, você vai morar e vai comer na minha mesa. Trouxe ele para a casa real, ou seja, bondade dele, o coração dele estava aberto, e ele continuava vencendo, até que chegou no capítulo 11, 2 Samuel. Ali acontece a queda de Davi. Amados, todo mundo tem ponto fraco. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Nós nascemos, não como Jesus Cristo, nós não nascemos do Espírito Santo, nós nascemos descendentes da genética do nosso pai e da nossa mãe. Jesus foi fecundado pelo Espírito Santo. Não que ele não era carnal e tinha desejos também. Só que a maldição da nossa genética é muito grande. Nós temos muitas coisas que foram acumuladas.
E muitas coisas também que foi informações que nós tivemos, e pela televisão, pela comunicação, por tudo isso que a gente vê, a gente começa a ser influenciado. Por isso que nós temos que buscar a palavra de Deus todo dia, tem que ler a palavra de Deus, falar com Deus, orar com Deus. E aí aconteceu que esse Davi, ele já estava ciente que ele era o vencedor, e eu acho que ele se assoberbou. E no capítulo 11, diz assim, capítulo 11 de 2 Samuel, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era e disseram: é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiro que trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela, deitando-se ela purificada da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Pronto. Pecou, errou, e agora? Está grávida. A vizinha dele, deve ser vizinha, né? Que ele morava ali, ele conseguiu ver do terraço da casa dele. E a pessoa que morava perto do palácio não era uma pessoa que morava no subúrbio, não. Morava num lugar privilegiado. Esse homem era uma das pessoas importantes do exército de Davi. E esse homem, Urias, um homem temente a Deus. Eu digo até que ele foi usado por Deus. Urias foi usado por Deus assim, mesmo na morte dele. Deus escolheu, acho que a pessoa certa. Porque Urias foi para junto do descanso do Senhor. Quando a gente pensa que morre, não, a gente dorme e vamos para a presença de Deus. É difícil, ninguém quer morrer, nem eu quero, ninguém quer. A gente quer ficar aqui. Porque a gente sabe que a morte é uma coisa assustadora. Mas Urias foi para a presença. Deus sabe o que faz. Deus usa pessoas. Deus usou Estevão, que morreu apedrejado, foi lá machucado, mas logo depois ele estava vendo Jesus Cristo à direita de Deus, perdoou todo mundo. Como é que foi feito? A morte de um homem de Deus é diferente. Eu nunca experimentei porque eu nunca morri. E Deus fala assim, e Deus ainda fala assim: se você consultar os mortos, tentar consultar os mortos, é abominação ao Senhor. É você que quer burlar a palavra de Deus. Você quer saber alguma coisa que a palavra de Deus diz que morreu, acabou. Você não pode mais lembrar de nada. Aí tem até aquela parábola do rico e do Lázaro, que o rico morreu e Lázaro era o mendigo que vivia das migalhas ali no chão. E um falando com o outro, aí perguntou: poxa, deixa eu ir lá falar com minha família para poder não vir para cá, para esse inferno que eu estou morando, o rico, que foi para o inferno. Não pode não. Ninguém que está aí pode falar isso quando está. Basta os profetas que estão na terra que vão falar da minha palavra. Eu não quero que você tem que se converter aqui, tem que se transformar aqui, tem que viver aqui. Então, amados, Davi e Urias, infelizmente, foi traído, E Davi, quando viu que ela estava grávida, ele falou assim: meu Deus, o que eu faço? Aí esqueceu de Deus. Olha só como é que Davi se perdeu totalmente. Chamou ele, Joabe, manda ele para a casa dele para ter relações com a mulher dele, que aí vai dizer que o filho nasceu na mesma época e está tudo bem. Só que não tinha avião para poder trazer o homem da guerra. Tinha um caminho longo para trazer a pessoa da guerra até lá na casa. Não era como hoje. E ele chegou, e quando chegou, Davi chamou ele na casa dele, falou: vai dormir na sua casa, vai lá ter relações. Ele falou assim: não, meus amigos, meus parceiros, estão lutando por Deus lá na batalha, eu não posso coabitar com a minha esposa.
e dormiu junto com os servos de Davi no palácio, lá ao relento, lá com os filhos. Quer dizer, a coisa foi piorando. E Davi embriagou ele, mandou ele para a casa dele, não adiantou nada, ele dormiu de novo lá. Até que Davi falou assim: sabe uma coisa, eu tenho que matar ele. Eu não posso matar, se eu matar ele aqui, eu sou assassino. Então eu vou fazer o quê? Vou mandar ele à frente da batalha lá, falar com o comandante Joabe, manda ele à frente da batalha, subir lá um terraço lá, uma coisa perigosa, que vão matar ele. E foi isso que aconteceu, mataram Urias. Quer dizer, ele confabulou, ele planejou a morte de Urias, para que ficar com a mulher dele. Agora no capítulo 12, diz aqui, 2 Samuel 12. O Senhor enviou Natã a Davi. O mesmo Natã que falou com Davi que ele era um homem de Deus, que foi isso, elogiou, que ele queria fazer a casa, tudo isso, o mesmo profeta. Quando Davi tinha voltado de derrotar... Não, 2 Samuel 12. 12, capítulo 12. Isso. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o pobre. O rico e o pobre. Pode falar? Pode passar? O rico tinha ovelhas e o gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. Comia de sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Ele tinha uma cordeirinha só, cuidava dela como se fosse um bichinho de estimação, o único. O outro rico tinha um monte de coisa, gado à vontade. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Pegou aquela cordeirinha, a única que ele tinha, para poder dar, para fazer comida para aquele homem. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. Ele disse a Natã: então, certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. O julgamento de Davi é esse. Está certo, vamos, acaba com esse homem. Esse homem fez uma... Pode passar. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, porque não se compadeceu. Esses 4 vezes aqui, você vai lembrar, sabe de quem? Zaqueu. Isso era lei na época dos judeus, devolver 4 vezes mais pelo aquilo que você fez de errado. Entendeu? 4 vezes. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Pode passar. E lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. E também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Eu te daria mais mulher, te daria mais casa, te daria mais o que for, porque você foi um homem segundo o meu coração. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, e depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, ainda matou ainda com o inimigo. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Imagina, hein? Porque você
o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Para aqui. Sabe quando foi isso? Foi quando o filho dele, né? Filho dele que tomou o reino dele, como é que é o nome? Não, filho dele foi Absalão. Absalão, foi isso que está falando, Absalão? Absalão chegou em praça pública, teve relações com ele e o soldado, no meio da praça pública teve relações com as mulheres de Davi. É mole isso? Acontece. Aí você pensa assim, Deus, meu Deus, Deus fez isso, Deus é mau, Deus é ruim. Deus é justo, amados. Deus é justo, Ele é fiel. Ele deu tudo para Davi, tudo. E dá para mim e dá para você. Mas anda no caminho dele. Faça a vontade dele. Não é para viver de ameaça, não. Você tem que fazer por amor, por alegria, por vontade. Por isso que eu falo, quando Davi estava na boa, falou, vou fazer casa para você, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo bem. Porque ele demonstrou temor de Deus. E quando vier a dificuldade, ele vai aguentar o tranco. Porque ele sabe o Deus que serviu a ele, que ajudou ele, que deu tudo para ele. Então a gente tem que estar em contato com. Falhar, Davi falhou, eu também falho, você também falha. Então a gente tem que tomar cuidado, e quando a gente falhar, a gente tem que estar alinhado com Deus. Não adianta se revoltar contra Deus. Não adianta. Se revoltar, falar que Deus está errado, não adianta. Você tem que se render ao Deus, esse Deus maravilhoso. Amém? Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Pode passar. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Porque Davi falou que o homem tinha que morrer, né? Mas você não vai morrer, não. Você não morrerá. E Deus te perdoou. Agora, o perdão não inocenta o culpado. Deus perdoa, mas não inocenta o culpado. Continua. Mas porque isto que você deu motivo que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Ou seja, ele deu motivo para que os inimigos. Quando uma pessoa faz um escândalo dentro da casa de Deus, dentro da presença de Deus, isso não sai somente. Você vê o que está acontecendo no país hoje em dia. Todo mundo não blasfema contra o homem, não. Blasfema contra toda a igreja. Então a gente tem que andar no caminho do Senhor, porque tem que ter zelo para o Senhor. Não é fazer o Deus de escândalo. Ele fala isso, amados, amém? E eu falo isso para levantar você, para trazer você para junto desse Deus. Continua. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Pode passar. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Pode passar. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. Pode passar. E no 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo, né, de informar ele, né, porque a criança estava morta. Porque assim, quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava nem ouvido a gente, né? Não dava ouvido à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu, né? Poderá fazer alguma loucura, né? Estava com medo de Davi. Pode passar. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam um com o outro e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou no chão, lavou-se, ungiu-se, tocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o palácio
e pediu comida e puseram-na diante dele e ele comeu. Parar um pouquinho aqui, amados. É difícil, amados. É difícil quando você está passando uma dor, passando uma luta, adorar a Deus. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que isso acontece comigo? Por que não acontece com um bandido lá que está matando os outros? E a reação nossa é essa. Será que eu fiz tanta coisa errada assim? Davi saiu dali da presença, morreu a criança e foi adorar ao Senhor. Amados, é surreal, como diz no atual, é surreal. É algo que transpõe ao conhecimento humano, a realidade humana, a ira, né? A morte, perder um filho. Sabe lá o que é perder um filho, meu Deus? E ele ficou revoltado com isso, mas foi para a casa do Senhor e foi adorar a Deus. Aí depois ele voltou para o palácio, pediu comida, puseram, quer dizer, voltou à vida dele. E os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Não, nem repararam que ele foi para o templo adorar a Deus, né? E Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Depois que morre não tem mais jeito, amados. Tem gente que, morreu, não tem mais como, acabou, né? E continua viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim, né? Então, é um exemplo que Davi, aqui, ele estava numa situação difícil, mas ele suportou, superou. O que eu quero dizer para vocês é isso: quando você tem a disposição de adorar a Deus, de buscar o Senhor, de falar com Deus, não desperdice. Faça o melhor para Deus. Porque no momento que você errar, você sabe. Não que você vai jogar na cara de Deus, não. Porque Davi falou assim: eu pensei que Deus pudesse se compadecer e não se compadeceu, hein? E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus falou: não, vou tirar a vida dela, tirou. Agora, tirar a vida, por quê? Porque uma criança não tinha culpa de nada. Quem dá a vida é Deus. E quem tira a vida é o Senhor. Então nós estamos aqui, amados, à mercê do nosso Deus. A melhor coisa que tem é estar do lado dele. Amém, queridos? Eu vou encerrar agora. Queria te falar mais alguma coisa, mas eu vou estar encerrando. Eu quero abrir novamente o texto que a gente fez em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 1 em diante, vou ler até o versículo 12. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, temos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar,
não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que, por causa da desobediência, não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouviram a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para nós, povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus também, ele mesmo descansou de suas obras, porque Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a alma, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósito do nosso coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É dessa forma, amados. Eu citei aqui o exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Também falha. Eu também falho. Você também falha. Nós temos que saber ser perdoadores. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque cada próximo que você tem, quem deu a vida dele foi Deus. Deus ama todo. Deus ama até Deus não se agrada nem com a morte do perverso. Então a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, querer o melhor para todos, mesmo que às vezes a gente se sinta às vezes machucado, ferido, alguma coisa, mas não, nós temos que amá-lo, todos eles, em nome de Jesus, porque Deus está aqui nesse lugar, aqui é a casa do Senhor. Esteja presente nesta casa, não venha só quando você quer, não venha somente quando você precisa, não, venha sempre na casa do Senhor, porque aquilo que você está buscando, Deus tem como te dar, como Deus deu tudo para Davi, tudo, e falou assim, ainda te dou mais, se você me pedisse. Deus quer te dar o melhor, Deus quer fazer o melhor para a sua vida e para a minha vida, e nós temos que buscar esse Deus. Quem está falando aqui é uma pessoa que já andou muito, que já sofreu muito. Pode ser que eu não tenha riquezas, mas eu tenho a suficiência. Queria mais? Queria. Eu peço a Deus mais. Mas eu gostaria mais de ter vidas no ministério onde eu trabalho, servindo ao Senhor. Vidas que pudessem salvar outras vidas. Que a minha passagem nessa terra seja uma passagem de dar perseverança a vocês, de não desistir nunca, de lutar sempre e de adorar a Deus todo o tempo.